Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje, vamos fazer um vídeo com dados reais de uma fábrica específica e vamos fazer uma análise do início ao fim, inclusive com a parte desde ETL, que seria extract, extrair esses dados, transformar esses dados, carregar esses dados. Não só isso, mas também uma EDA, que seria uma Exploratory Data Analysis, seria uma análise de dados exploratória, para entendermos esse dado. Depois de explorarmos esses dados e depois de carregarmos e fazer o ETL, nós vamos para a parte do Machine Learning. Com isso pronto, nós organizamos o input para o Machine Learning Deep Learning, carregamos na prática e após isso nós treinamos o melhor modelo, pegamos o melhor modelo e além disso, nós podemos também fazer e gerar essa tabela com esses visuais para que outras pessoas possam usar. Então, como vocês viram, tem três etapas: a parte visual, que é a parte final, a parte de exploração, que é a parte inicial, e a parte do meio, que é a parte de machine learning. Se eu fosse tratar de cada um desses pontos de maneira detalhada, eu não conseguiria terminar esse vídeo. Esse código está lá no meu GitHub, ele é bem grande, ele foi feito há bastante tempo atrás, acho que há um tempo atrás. Eu fiz super nas pressas, porque foi pedido para mim fazer esse código, então eu não tive muito tempo, acho que eu tive 3 dias para fazer. Então não está visualmente interessante, tem algumas coisas que hoje com mais maturidade eu mudaria, porém eu achei bem legal de ser mostrado aqui. Então, a primeira coisa que fazemos é carregarmos os pacotes, desde manipulação, visualização, machine learning, deep learning. Então, o que é que eu fiz? Primeira coisa é ver se os dados estão com NA, as colunas, ver se tem nu, ver os números de valores únicos em cada coluna. Se tiver número de únicos, então aqui tem algumas informações. Nesse caso aqui eu estou pegando valores iguais a 1, colunas iguais a 1. Estou fazendo algumas manipulações aqui, estou descrevendo os dados para ver as informações. Não dá para pegar em detalhes, aqui eu estou verificando as colunas específicas e os valores dela. Estou visualmente vendo as variáveis, então é importante que vocês consigam ver o tipo da variável, que vocês observem o número de inputs completos e incompletos, façam a exploração de todas as colunas importantes dos seus dados específicos que estão vindo, para que você não cometa nenhum equívoco ou nenhum problema, não faça nenhuma suposição errada. Então, faça isso que eu estou te dizendo, vai te ajudar bastante a olhar cada um. Nesse caso era dado de fábrica, e a gente queria otimizar, entender qual variável levava e influenciava a variável densidade no processo de carregamento da fábrica como um todo. Então aqui temos uma coluna específica, que eu acho que é bem legal mostrar isso aqui, porque nós temos uma coluna com várias informações. Essas informações elas estão meio que juntas aqui, era para estar separado, poderia ter as fases de cada uma separada em uma coluna e poderia ter separado cada um desses aqui em uma coluna específica. Então aqui já dá para fazer uma pivotagem, então nem sempre seus dados vêm organizados como você pensa. Então aqui você pode fazer um boxplot, pode fazer outras coisas interessantes. E aqui você pode ir explorando cada coluna. E aqui é onde eu fiz uma filtragem só com os subdados que estão completos. E aqui eu selecionei as colunas que eu queria. E foi basicamente isso. Então tenho aqui o ID, se é completo ou não. Temos aqui as fases. O mesmo ID com várias observações, porque era para estar em... Poderia ter feito uma pivotagem aqui, o tempo, os valores específicos
o dia, a hora e os minutos. Então, o que nós temos aqui é fazendo um machine learning supervisionado para prever densidade. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tenho que ter valores numéricos, que é o input do machine learning. Aí aqui eu posso ter dia, meses, posso ter separações específicas. Aqui, de certa forma, eu não tenho como mostrar detalhadamente cada uma dessas coisas. Vocês podem ver depois. O que eu posso fazer é fazer um vídeo específico sobre cada área dessa, um código do zero, para que a gente possa discutir e analisar. Porque isso aqui dará um vídeo muito maior. Se eu dando um overview já está demorando um pouquinho, imagine se eu explicasse tudo. Então o que eu estou fazendo aqui é fazendo uma pivotagem, que é o pivot table, agregando os resultados. E o que ele vai me gerar aqui é aquela coluna com os seus valores. Agora, em vez de ficar em uma coluna única, essas linhas aqui estavam juntas em uma única coluna, agora elas transformaram cada uma e cada categoria em uma coluna específica com seus valores. Então, aqui eu tenho esses valores já todos numéricos, se vocês puderem ver. Coloquei hora aqui, coloquei o dia, coloquei tudo. Fiz o drop in agora, fiz um describe para entender melhor. Fiz agora uma visualização de dados também para entender cada um desses agora com as novas colunas. Você pode ver cada um desses separado. Nesse caso aqui você pode ainda fazer você pode transformar de acordo com o scalar. Não deu muito certo no meu caso, mas vocês podem tentar aí. E aqui é a autocorrelação entre cada uma das variáveis do eixo X. Tem os componentes aqui, você pode rodar uma PCA para entender o componente 1, qual a variável mais importante que ele agrupou no componente 1. Aí eu carreguei a PC1. E aqui eu estou fazendo já o treinamento. Então eu estou fazendo treinamento com a Linear Regression. Estou printando aqui. Existe uma coisa que é chamada Feature Relevances, que é você pegar a relevância de cada uma das variáveis para explicar o seu eixo Y que você quer, de certa forma, entender. Então aqui mostra as variáveis que têm maior peso. Então você vê que essas duas primeiras são muito importantes. As outras três até são, mas essas daqui são bem pouquinha a influência delas. Então, o que você pode fazer, você pode subselecionar com base nesse resultado do modelo com todas as variáveis, você pode pegar apenas as variáveis que estão com maior relevância e rodar só com elas, que você vai ter um modelo mais compacto e que vai gerar um resultado talvez até melhor, com menos variáveis. Então aqui é eu rodando alterando os parâmetros, um for. Esse não é o jeito mais adequado de fazer e no final ele está mostrando o com maior relevância. Existem os métodos bayesianos e os métodos específicos para fazer isso automaticamente. Nessa época aqui eu fiz na correria e acabei não usando isso. Mas isso já é feito automaticamente. Aí você pode fazer isso para vários modelos. Aqui eu já estou no Random Forest, testando as variáveis relevantes e com todas as variáveis do eixo X. E assim vai, eu vou selecionando, vou olhando. Aí aqui vai chegando muito resultado. O output não ficou dos melhores. Eu poderia alterar isso de alguma forma. Aqui eu tenho Scatterplot, tenho... E aqui eu estou criando, além de comparar com o Gradient Boost, o que é que eu fiz aqui também? Eu utilizei uma rede neural com redes densas, ReLU, utilizando os maiores padrões, o final linear, o L2, Regularizer. Fiz um modelo sequencial, utilizei o optimizador Adam. E aí fiz todo o processo de fit, fetch size, validation, data. E aí você treina seu modelo e você pode ver o quanto ele foi bem. Aqui eu já estou mostrando aqui quanto meu modelo foi bem.
Aqui é a rede neural rodando, cada passo de tempo, rodando bem rapidinho. Então 100, eu botei 100, ainda é pouquinho, mas tem poucas colunas. E aqui ele está rodando as 100 e tentando diminuir o erro. Com isso aqui eu posso plotar um gráfico no qual posso ver o quanto ele acerta para os dados que ele viu e quanto ele acerta para os dados que ele não viu com a validation. Então o erro diminui, o que é esperado. Ele está overfitado, ele aprendeu bastante, mas só consegue predizer para os mesmos dados, e para o dado que ele não viu, ele não consegue, até porque tem poucas observações. Então eu precisaria fazer outros ajustes aqui. E aqui foi a variável que o melhor modelo, que foi o XGBoost, no qual eu consegui obter 98% de acurácia, o que é bem legal. E aí você pode colocar o joblib.dump. Visualmente não ficou muito bom, mas em si a lógica que eu utilizei foi bem legal. Aqui, depois disso, de fazer esse modelo e você poder colocar para produção com joblib, eu ainda fiz eu organizei os dados para serem passados para uma analista de dados. Então aqui eu reorganizei os dados, eles não podem ficar como numéricos apenas. Isso é bom só para o machine learning. Então eu peguei esses dados novamente da forma que não estava pronta para o machine learning. Eu peguei agora os dados também string. E aqui eu fui fazendo algumas manipulações com os dados, modificando o nome, organizando, deixando bonito. Aí eu transformei aqui, exportei essa tabela, reorganizei tudo para ficar bem legal. Agora ficou show. E ainda no final ainda fiz uns gráficos para fazer a análise de dados, foi a cereja do bolo. E aqui eu fiz comparação entre aquelas diferentes etapas e os valores e relacionando isso com minutos. Então existem fases que demoram mais. Aqui é de uma outra forma. Aqui é de uma outra forma. Aqui também é a frequência. E aqui foi bem legal que eu cheguei a esse resultado aqui. Conforme o dia passa, em cada dia eu tenho minutos passando. Então quanto em cada dia, no início do mês ao fim do mês, existe uma tendência de, conforme o mês passa, o número de minutos aumentar em cada dia. Então o que eu observei foi que algumas variáveis, algumas fases, elas permaneciam constantes do início ao fim do mês, o tempo em que durava. Mas algumas fases, como recirculação e medição, elas aumentavam ou diminuíam, o que poderia ser interessante para o gestor que pediu isso. Então aqui eu faço mais algumas análises, faço uma outra organização e é isso. Isso aqui foi um overview geral, do início ao fim, desde a parte da análise de dados exploratória, ETL, manipulação, pivotagem, machine learning, deep learning, transformação em numérico, transformações, comparações. Depois disso, organizando para analista de dados. E depois disso, além disso, eu ainda fiz uns visuais para complementar tudo. Então, esse caso aqui foi um caso que eu fiz às pressas, eu tinha 3 dias para fazer. Eu acabei fazendo bem rapidinho, visualmente não ficou legal. O Jupyter Notebook poderia ser muito bem mais organizado, mas de certa forma já em questão de conteúdo ele está bem legal. Então eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido algo. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei, se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Até logo!